queridos alunos, meus jovens cientistas. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciências, e vamos para a nossa aula de número 5. Com objeto de conhecimento, forma, estrutura e movimentos da Terra, detalhamento, composição da Terra. E vamos para a nossa aula. Olá, queridos alunos! Hoje nós iremos falar sobre a composição do nosso lindo planeta Terra. Nós vamos lembrar que o nosso planeta pertence ao quê? Ao nosso sistema solar, certo? E o nosso sistema solar tem ali uma composição de 8 planetas, certo? E desses 8 planetas, apenas o nosso planeta é habitado. Se tem certeza, de vida, desenvolvimento da vida. E o que faz, o nosso planeta ter essa possibilidade? A junção das camadas que o compõem, certo? Que são quais? Basicamente, são 4 camadas. Nós temos o ar, aqui que nós respiramos, então, que compõe a atmosfera, certo? Nós temos a biosfera, que contém ali todos os ecossistemas, os seres vivos, tanto terrestres quanto aquáticos. Nós temos também a geosfera, que é a parte do quê? A parte interna do nosso planeta, certo? E a hidrosfera, que representa ali, a água que compõe o nosso planeta. Mas calma que nós vamos conhecer cada uma mais detalhadamente, certo? Então, as camadas da Terra, possuem 2 abordagens distintas. E segundo, o quê? A sua composição química, certo? E a outra é conforme o comportamento físico. Então, o estudo das camadas é realizado nas superfícies, observando os fenômenos que ela apresenta, certo? Então, a composição da Terra, o nosso planeta, também é conhecido como o quê? O mundo, o planeta azul ou o planeta água, que tem cerca de 70% da superfície coberto por água, Então, a existência dessa substância em seu estado líquido, juntamente com a presença do oxigênio e a capacidade de reciclar o gás carbônico, fazem da Terra um planeta com características únicas e que permite que aqui haja o desenvolvimento de vida, certo? Então, vamos ver como o nosso planeta Terra é dividido. Vejam aí. Nós temos a estrutura interna do nosso planeta. Observem aqui na nossa imagem que, de acordo com a classificação, nós vamos ter a composição química, certo? E a Terra vai ser dividida em camadas internas, como a crosta terrestre, o manto e o núcleo, externo e interno. Observem aqui na nossa imagem. A crosta terrestre, ela vai ser a camada mais fina e representa 1% do nosso planeta, mas medindo de 8 a 40 quilômetros, certo? Nas regiões montanhosas mais altas do nosso planeta. Abaixo dessa crosta terrestre, nós vamos ter o quê? O manto, certo? E esse manto, ele vai se dividir entre um manto externo e um manto interno, certo? Essa é a camada intermediária que se divide entre esse manto superior e o manto inferior.
O manto inferior, essa região aqui mais próxima do núcleo, ela vai ser mais líquida, certo? E esse manto aqui é o que tem a maior espessura, representando 80% do nosso planeta, certo? Com 2,900 quilômetros de extensão. E o núcleo, que é essa parte mais interna, ele também vai ser dividido em um núcleo externo, com 250 quilômetros, e o núcleo interno, certo? Esse núcleo externo, ele é composto por um mineral, que é o ferro, certo? E o núcleo interno, ele vai ser composto por mais 2 elementos. Além do ferro no seu estado líquido, ele vai conter também o níquel, certo? E aqui, nessa região do núcleo, a temperatura pode alcançar 6.000 graus Celsius. E na região do manto, aqui a parte interna, mais próxima ao núcleo, também chega a 4.400 graus Celsius, certo? Então, guarde aí essa informação. Como que está dividido, né, a estrutura interna? Nós vamos ter a crosta terrestre, certo? O manto e o núcleo, correto? Então, vamos aqui fazer uma analogia com um ovo. O núcleo é como se fosse a gema, né? O manto como se fosse a clara. E a crosta terrestre é como se fosse a casquinha do ovo, certo? E na crosta terrestre, que é essa superfície, né, de massa sólida, é composto pelo quê? Por grandes blocos rígidos, que são as placas tectônicas, certo? Então, vamos avançar aí para a gente ver melhor internamente essas camadas. Vejam aí que no comportamento físico, o nosso planeta vai se dividir em litosfera, certo? A litosfera, ela vai pegar um pouco aqui da crosta, né, que é a parte mais externa, e já um pouco a parte interna do manto também, certo? Então, essa é a litosfera, que é essa porção externa da nossa esfera, formada também por esses blocos, né? As montanhas, os nossos continentes, os oceanos, tudo isso compõe a nossa litosfera, certo? E a astenosfera, que é essa segunda camada aqui, que nós observamos, certo? O que vai ter? Ela é a parte superior do manto, formada basicamente pelo magma, certo? E vai realizar o quê? O equilíbrio isostático das placas tectônicas. Então, nós observamos aqui embaixo a astenosfera, né? E aqui em cima a litosfera, que nós observamos aqui pela imagem, as montanhas, né? Os oceanos. Então, essas placas aqui, que são as placas tectônicas, elas se movimentam por cima da astenosfera, certo? E a mesosfera é o quê? É a camada que, apesar de se manter fluida, ela é a parte sólida do manto, certo? E possui, observando aqui, ó, uma grande espessura, né? E ela é bastante densa, onde nós encontramos as rochas superficiais. E a endosfera, que é a parte mais interna, próxima ao núcleo, né? Ela é o quê?
ela tem a sua parte sólida, como eu falei, que o núcleo na parte sólida é composto pelo ferro, né? E a parte mais interna, que por conta de altas temperaturas e alta pressão, é também aonde nós temos a fusão, né, dos elementos ferro e níquel. E essa fusão faz ali um movimento de convecção que gera desse núcleo um campo magnético para o nosso planeta, que faz ali com que a gente tenha a questão da gravidade, a questão dos gases, né? Porque que a nossa atmosfera, os gases ficam ali também, são retidos. Então, esse campo magnético gerado pelo nosso núcleo, ele é muito importante para a manutenção da vida e para a proteção do nosso planeta, certo? Então, vamos observar agora a nossa estrutura externa da Terra. Então, aqui, no que diz respeito à parte externa do nosso planeta, também há uma classificação, né, da sua estrutura, certo? Lembra que a professora falou lá no começo que nós temos a biosfera, certo? A atmosfera, a hidrosfera e a geosfera, que são aquelas camadas que a professora acabou de apresentar, certo? Então, essas camadas, elas estão atuando, né, de forma concomitante. Na biosfera, onde nós encontramos os nossos ecossistemas, né? A diferença dos nossos ecossistemas, tanto aquático quanto terrestre. Nós temos as tundras, o ambiente de savana, o ambiente de floresta. Então, tudo isso compõe essa biosfera, certo? E a atmosfera, a sua importância é o quê? Para termos aqui, né, o nosso oxigênio, onde fica retido o oxigênio. Então, vamos ver aí a nossa atmosfera. Vejam aí, ela vai corresponder a uma camada gasosa que envolve todo o planeta Terra. Então, quando nós olhamos para o céu, né, nós estamos admirando a nossa atmosfera. Ela é formada por gases que são mantidos pela gravidade, né, cuja principal função é o quê? Proteger o planeta da radiação solar emitida, certo? Fazendo um filtro também, além de manter, né, a temperatura média da Terra, fazendo com que não haja uma grande amplitude térmica, certo? Vamos observar aqui a imagem para entender melhor. Vejam aí na imagem. Então, a atmosfera é essa camada. Então, nós temos aqui o Sol, certo? O Sol, ele emite a sua radiação solar. Essa radiação solar chega até o nosso planeta e ela faz o quê? É refletida, né, pela superfície da Terra. E a atmosfera cria aqui, ó, uma camada de proteção que é o quê? O efeito estufa, certo? Professor, o efeito estufa não é uma coisa ruim? Não, o efeito estufa é um processo natural do nosso planeta, realizado na atmosfera com esta finalidade de reter o calor que nós recebemos do Sol, certo? E assim, dessa forma, né, nós termos no nosso planeta a diversidade de quê? De climas, né? Nós temos regiões mais quentes, regiões mais frias, mas o calor, ele é distribuído no nosso planeta, certo? E aí nós temos aqui, ó, a radiação infravermelha que é emitida pelo Sol, ela também passa pela camada da atmosfera
e sofre aqui uma retenção, porque aqui nesta camada, nós também, na atmosfera, nós vamos ter a camada de ozônio, certo? Essa camada de ozônio é como se fosse um protetor solar do nosso planeta. Também compõe a atmosfera, está ali na nossa estratosfera, certo? Fazendo ali uma camada de proteção. Por quê? Os raios solares, eles têm ali diferentes comprimentos, né, de ondas. E aquelas ondas que que não fazem bem a nós, seres humanos, à vida como um todo, ela é filtrada, ela é retida completamente pela camada de ozônio, certo? E o que passa é apenas aquelas que são utilizadas, né, aproveitadas por nós, certo? Então, a atmosfera tem toda essa importância. Lembrando, o efeito estufa da atmosfera é um efeito natural do nosso planeta, certo? Que tem como finalidade reter aqui o calor para que ele seja distribuído de forma uniforme pelo nosso planeta, fazendo ali com que haja as variações climáticas, contudo, que se tenha um clima, né, que permita a vida, certo? Então, nós vimos aí na nossa imagem a questão da atmosfera. Essa atmosfera, aqui, ó, onde nós estamos falando, ela é dividida em 5 camadas. Onde nós estamos aqui habitando, respirando, nós olhamos para o céu, essa primeira camada é a troposfera, certo? A camada de ozônio, que a professora falou, que é como se fosse o protetor solar do nosso planeta, fica na estratosfera, certo? E nós vamos ter aí as outras camadas, a endosfera e a exosfera, que é a mais externa, certo? E agora nós vamos conhecer a camada da hidrosfera. Pelo nome, nós já entendemos do que ela está falando, né? Hidro. Pelo nome, nós já conseguimos entender do que se fala, né? Então, vamos observar aqui. Hidro está relacionada ao quê? A água, certo? Então, a hidrosfera é a camada do nosso planeta que corresponde aos corpos hídricos do nosso planeta, Terra, né? Abrangendo não só os oceanos, como as marés, os rios, os lagos e as águas subterrâneas. Observem aqui que quando nós olhamos o nosso planeta, nós vimos lá no início que 70% do nosso planeta, ele é água, certo? Só que desse volume de água que nós temos, observem aqui a quantidade, 97,5%, ou seja, a grande maioria, essa água é salgada. Você consegue beber água salgada? Não, né? É muito ruim. Então, apenas 2,5% da água do nosso planeta, ela é doce. 2,5%, certo? E desses 2,5%, essa água ela está na forma de gelo e líquida, certo? Ou seja, desse 2,5, 68,9, a professora está destacando bem aqui para que você guarde que nós temos pouca água disponível no nosso planeta. Olha, de 2,5% da água doce, 68,9% vão estar aonde? Na forma de gelo e calotas polares, certo? Em regiões que esse gelo não derrete, tá? E aí eu vou ter 31,10% de água doce líquida.
novamente dos 2,5. E esse 31% aqui de água doce, 96% está na forma subterrânea e apenas 4% que nós temos na forma de água superficial, ou seja, disponível para o nosso consumo é apenas 4%, certo? E aí vem a importância da nossa região, porque desses 4% que você viu que saiu lá daqueles 2,5% do total de água que existe, né, no nosso planeta, a nossa bacia amazônica representa 12% da água doce do planeta, certo? Ou seja, nós temos que preservar, cuidar, porque nós temos um tesouro. A nossa realidade da nossa região não é a realidade do restante do mundo. Nós temos um privilégio de termos a nossa bacia amazônica e termos aqui nessa grande reserva de água doce, certo? E lembrando, essa água doce, qual é a origem dela na natureza? Das chuvas. O termo bacia significa que são águas coletadas das chuvas. Por isso que os efeitos, né, dos seres humanos interferindo na natureza, né, as ações antrópicas que nós fazemos como consequência, né, a alteração do clima, interfere aonde? No ciclo da água, né, no ciclo das chuvas. E aí nós vamos impactar aonde? Olhando o nosso gráfico, vocês viram aí, né, que nós temos pouquíssima água disponível. Então, é um recurso extremamente precioso. Então, nós temos que guardar no nosso coração que nós temos que preservar, nós temos que cuidar, né, dos nossos rios, não poluindo, não fazendo nada que vá ali interferir no ciclo natural do nosso planeta, certo? E agora nós vamos ver a litosfera. A litosfera, nós vimos que é a camada sólida externa da Terra, certo? E ela vai ser composta, né, por rochas e solo, certo? E um destaque para o quê? Para a diversidade geológica, né? Essa litosfera que nós observamos aqui, né, nós vemos aqui, é onde nós tiramos os nossos recursos, né? Os minerais que nós precisamos, pedras preciosas como o ouro. Então, por isso que vem essa diversidade geológica, que durante esse processo de formação do nosso planeta, esses minérios, né, ficaram ali presos e foram transformados dentro dos processos geológicos, certo? Como também aqui a formação de montanhas. Lembra que a professora disse que aqui nós temos a crosta terrestre, que ela fica, né, em cima de placas tectônicas, e essas placas tectônicas, quando se movimentam, se chocam, e quando se chocam, elas fazem o quê? Um levantamento, ó, formando assim montanhas, certo? E também, além desse processo aqui de formação dos nossos continentes, de formação das montanhas, nós também vamos ter como consequências, né, a formação do quê? De terremoto, quando nós sentimos a Terra tremer. Então, nós temos aqui a crosta terrestre, certo? Nós vimos que abaixo dela, aqui, ó, a parte mais espessa, nós vamos ter o manto, né, que tem aqui uma parte que é sólida, contudo, essa parte ela é fluida, ou seja, ela desliza. Lembra quando a gente pisa em cima de um lugar que tem lodo? A gente consegue andar, mas a gente sente que desliza? Então, é como se fosse dessa forma.
ele está rígido, mas ele desliza. E quando ele desliza, ele movimenta a placa que está em cima, gerando dessa forma os terremotos e, se for na região do oceano, gerando os tsunamis, certo? E os vulcões é quando é essa movimentação, e como se aqui fosse um vulcão, né? Conectando aqui com o interior, essa parte que é mais líquida vai conseguir fazer o quê? Subir. E dessa forma soltar aqui lava, né, que é o magma, que é a parte interior do nosso planeta, que está na sua forma líquida, certo? E é assim que nós temos os vulcões. Então, viram aí como é lindo, como é encantador a formação, a integração dessas camadas do nosso planeta? E agora nós vamos ver a biosfera. E esse cenário, né, que está distribuído a vida na Terra, a biosfera, ela faz o quê? A integração, ó. A biosfera, ela está conectando tudo. A parte de água, que é a hidrosfera, né? O ar, que é a atmosfera, e a terra, né? Que é a parte da litosfera. Então, a biosfera conecta todas essas camadas e faz com que, na biosfera, né, a combinação dos elementos que possibilitam a vida, né, o desenvolvimento da vida dos seres vivos, certo? Então, a biosfera é isso. Então, professor, aqui na nossa região amazônica, né, nós temos aqui um bioma, né, a região amazônica, a nossa floresta amazônica. Isso compõe a biosfera, certo? Então, agora nós vamos fazer um passeio. Para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer um passeio observando a estrutura da Terra. Então, olha aí o nosso planeta, certo? Você está visualizando aí o nosso planeta, essa parte, né, externa, contemplando aqui a atmosfera, né, vendo os gases que compõem. E aí nós vamos ver agora a parte interna, a parte mais fina, essa primeira que a gente vê aí no tom branco com azul, que é a crosta terrestre, certo? É a parte que representa 1% do nosso planeta, seguido, olha, pelo manto superior, que é a parte mais rígida, né, do planeta, seguido pelo manto inferior, que é onde vamos ter a parte líquida. Esse manto superior e inferior representa aí 80% do nosso planeta, e o núcleo, né, dividido também em núcleo externo e núcleo interno. No núcleo externo, nós vamos ver que ele é sólido, né, composto ali pelo ferro. E no núcleo interno, nós vamos ter o ferro e o níquel, que geram ali, que fazem uma combinação, formando ali um campo magnético no nosso planeta, certo? Gerando aí uma gravidade que vai fazer toda uma interferência no nosso planeta, também de proteção, certo? Então, vamos observar aqui, ó, que nós temos, a gente vai da camada externa para mais interna do nosso planeta. A exosfera é a mais externa, certo? A termosfera, ela vai ser a mais quente, né? Termo, ela é a mais quente, chegando a 1000 graus. E a mesosfera é onde nós visualizamos, né, os fenômenos de aurora boreal, onde nós visualizamos os meteoros, certo? A estratosfera,
onde nós temos a camada de ozônio, que faz ali a proteção do nosso planeta, e a troposfera, que é onde nós vivemos, né? A biosfera, os continentes, o oceano, certo? E aí nós vamos ter a crosta, né? O manto superior, ligeiramente plástico, né? E o manto inferior, olha aí. Conforme vai avançando, vai aumentando a temperatura de 1.200 a 4.000 graus. O nosso núcleo externo, né, que já vai a 5.000 graus, e o nosso núcleo interno, que pode chegar aí a 6.000 graus, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre as camadas da Terra. Espero que você tenha revisitado alguns conceitos e até uma próxima aula.